Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nesta quinta-feira, eu tenho o prazer, mais uma vez, estar aqui para poder refletirmos um pouco, trazermos ensinamentos acerca do assunto desse mês de setembro, política e fé. Porque essa temática, nós estamos aí perto de uma eleição, nós somos um canal que temos aqui um viés de ensino bíblico e talvez você que nos acompanha certamente acredita e crê nos princípios bíblicos. E aí a ideia é que você entenda a importância não somente da política, mas da cidadania, da participação do cristão ou daqueles que acreditam nos princípios do cristianismo para poder viver nesta sociedade. Portanto, temos ainda uma grande jornada no mês de setembro tratando sobre política e fé. Eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando para poder você fazer a sua inscrição no canal. Fazer a sua inscrição, é importante você fazer essa inscrição, porque você ratifica a tua participação aqui conosco. Você dá uma sinalização para a gente que você está curtindo de fato o nosso trabalho, que você está acompanhando de maneira corriqueira, de que você tem um apreço pelos conteúdos que são aqui produzidos. Aliás, se você tiver alguma opinião, se você tiver algum desejo sobre temática, sobre o que você gostaria que fosse tratado aqui no nosso canal, tenha certeza, você pode colocar aqui no canal também aquilo que você deseja. Não, eu gostaria mais de um conteúdo sobre vida cristã. Ah, não, eu queria um conteúdo mais teológico. Não, eu quero um conteúdo mais de desenvolvimento ministerial. Enfim, aqui está aberto como um portal para poder receber a sua opinião ou seu pedido, tá bom? Mas nesse mês de setembro, política e fé. Portanto, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, olha, nós vamos começar a conversar sobre alguns aspectos importantes para um candidato, para uma pessoa que almeja uma função pública, um representante, literalmente um representante do povo. E ontem, quando nós começamos a tratar sobre esses aspectos, eu falei para vocês, olha, próximos dias a gente vai trazer algumas características, vamos falar sobre algumas coisas aqui de maneira bem pontual, para que você reflita. Você está perto de fazer uma escolha, talvez você já escolheu, e por que não observar alguns detalhes interessantes acerca dos candidatos? É possível você pensar de maneira bem a discernir, a observar o comportamento dos candidatos para poder você fazer uma escolha. Antes de eu falar sobre esse aspecto aqui de hoje, lembre-se, hoje é quinta-feira, você pode, ao término, eu vou lembrar você, ao término aqui, você pode fazer o seu pedido de oração. Amanhã nós vamos estar orando, você sabe que toda sexta a gente faz uma oração pelos pedidos que foram colocados aqui nos nossos comentários e que também nós estamos aí, especialmente nesse mês de setembro, apresentando a vida de algumas autoridades constituídas aqui na Terra. A gente já orou aqui pelo presidente da República. Essa semana nós vamos também fazer mais uma vez uma oração aqui. São orações que às vezes as pessoas nem pensam em fazer e nem esperam que a gente faça. Mas nós estamos aqui para cumprir aquilo que a palavra diz, para a gente fazer súplicas, orações, ações de graças em relação aos homens que estão em cargos de autoridade, o que é agradável a Deus, Deus se agrada disso. Portanto, vamos fazer a nossa parte, tá bom? Então, ao final, se você quiser, você deixa seu pedido de oração por qualquer área da sua vida, que amanhã nós vamos estar orando e apresentando ao Senhor. Mas eu gostaria aqui de falar sobre uma característica fundamental para um homem que almeja estar numa função
que diz respeito a um serviço para a população, o caso de um político. E para todo homem, para toda mulher, para todo cidadão que deseja estar servindo ao povo, precisa ter uma característica que a própria Bíblia apresenta sobre isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você que nos acompanha aqui já ouviu falar várias vezes sobre isso, que é o seguinte: um bom candidato, ele mostra características de um verdadeiro servo. Um bom candidato, ele demonstra características de um servo. Porque qual é a ideia aqui? Ele vai ser eleito pelo povo. É o candidato que almeja ganhar para poder ocupar um cargo público, ele vai servir ao povo. Então ele precisa ter uma característica relacionada a ser, de fato, um servo da população. Então veja, como que você vai observar isso? Será que o candidato tem comprometimento em ser, de fato, um servo para o povo? Será que ele tem comprometimento com o serviço público? Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, não, isso daí a gente nem consegue imaginar aqui no Brasil, porque os candidatos e os políticos eles estão só querendo se servir do bem público para poder satisfazer as suas vontades. Pois bem, então você já consegue analisar. Então, para poder você verificar isso, se esse candidato tem comprometimento em servir ao povo, e, por exemplo, tem candidatos que sequer tiveram uma função na política. Então, como que você vai fazer? Você vai observar a própria vida desse político. Observe a vida. Ele é alguém inclinado. A gente usa a ideia de ser vocado para poder servir. Isso é, ele tem inclinação ao serviço para cooperação com o povo. Geralmente, quando nós observamos a vida de uma pessoa, é só a gente ter algumas maneiras de discernir acerca disso. Veja, essa pessoa, naquilo que ela já desempenha na vida dela, ela busca os seus próprios interesses única e exclusivamente, ou ele busca, de alguma forma, fazer com que aquilo que ele desenvolve possa servir para o bem comum. Então, é uma maneira de você observar. Se ele vai lidar numa função que ele precisa ser servo do povo, a pergunta é: essa pessoa genuinamente ela busca cooperar com a vida das pessoas? Ela busca de alguma forma melhorar a vida das pessoas? Você está vendo que são aspectos aqui que não necessariamente eu preciso ter visto essa pessoa num cargo público para poder definir esse tipo de característica condizente com o candidato. Então, olha só, a pessoa que prioriza o bem comum nas suas atividades, seja ela profissional, seja ela na sua atividade ministerial, seja na sua no desenvolvimento do âmbito familiar, tudo isso a gente precisa observar. Ele trabalha para o bem comum ou ele trabalha para o bem próprio? Quer dizer, ele busca os seus próprios interesses ou ele busca fornecer possibilidades e ajudas a melhorar aquilo que é do interesse comum, tanto nos aspectos que envolvem a sua vida como a vida do próximo. Esse candidato, como um servo do povo, ele tem alguma empatia onde ele consegue se conectar com a sociedade, se conectar com o povo, de enxergar claramente os desafios da população para poder, de alguma forma, ele ser sensível, ele ter compaixão com aquilo que o povo passa. Então, veja, tem candidatos, às vezes, esse candidato ele é um empreendedor. Ok, maravilha. Os partidos, os políticos, eles são representação do povo. Então, veja, óbvio, vai ter um candidato, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser qualquer outro tipo de profissional liberal, pode ser um empreendedor, um empresário, um investidor, ok. Pode até ser
um homem relacionado, né, como as pessoas atribuem, né, um homem ligado à religião. Pode ser um diácono, pode ser um pastor, embora eu pense que um pastor, né, um pastor de igreja, que a gente chama, aquele homem que cuida de uma igreja e das ovelhas ali, ele não necessariamente deveria pensar em ser um político, até porque o ministério é muito mais valioso do que qualquer função pública. Isso não se aplica, por exemplo, para pastores auxiliares que talvez tenham vocação para essa área da política, ok? Então, pode ser qualquer pessoa da sociedade. Então, observe como que essa pessoa interage com a sociedade, com as pessoas, nesse âmbito daquilo que ela já faz. E você vai saber se de fato ele está para servir ou para ser servido. Então, primeira coisa que nós tratamos aqui no Acordando para o Propósito, ok? Depois do vídeo introdutório sobre essa ideia daquilo que pode ser características de um bom candidato, nós falamos aqui sobre o comprometimento do candidato em servir o povo, em servir a população. Então, eu falei aqui sobre a inclinação a servir, a ideia de como que essa pessoa trabalha para o bem comum e não para o seu próprio bem, como que essa pessoa interage, como que essa pessoa tem compaixão, como que ela se conecta com as necessidades e os desafios da população. Porque eu estava falando aqui, olha, tem candidato aí, ele já tem um poder aquisitivo maravilhoso, ele vai para a política, então ele está distante da população, ele só conhece aquele pessoal do patamar econômico que ele está. Certamente vai ser um péssimo candidato, porque não tem conexão com as necessidades da população. Isso não significa que somente uma pessoa que mora num lugar desfavorecido pode ser o candidato para poder defender ou para poder suprir as necessidades desse público mais baixa renda. Não é isso, mas a pessoa precisa ter um mínimo de conexão com os públicos e com os grupos, os estratos sociais pertencentes a uma determinada cidade, a um determinado estado, a um determinado país, pensando aí de maneira mais abrangente. Então, veja, o candidato precisa ser um servo do povo. Se ele for um servo, você vai identificar uma característica importante para a vida deste candidato. Eu vou fazer aqui uma breve oração para a gente finalizar aqui na nossa quinta-feira, o nosso Acordando para o Propósito, e aproveito para lembrar você, coloca aqui o teu pedido de oração. Amanhã nós vamos estar orando por uma autoridade constituída e vamos também apresentar os pedidos de oração que tivermos aqui para poder ser mais específico. Qualquer área da sua vida, desde questões financeiras a questões pessoais, você pode apresentar a área da sua vida ou um pedido específico que nós vamos amanhã estar orando e aprendendo um pouco mais também sobre características dos candidatos que devemos ponderar na hora de escolher para entregar o nosso voto. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, queremos entregar esta quinta-feira em tuas mãos, dizendo, Senhor, que nós dependemos de ti, do teu poder e das tuas mãos para nos conduzir. Obrigado porque tu nos colocou de pé, nos deu um novo dia e nos fez acordar para o propósito. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um forte abraço. Eu te espero amanhã às 6h07. Deus abençoe.